Vamos lá, o Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. Estamos aqui no item desse capítulo, Progressão dos Espíritos, avançando a partir da questão número 121. Nós vimos nas questões 119 se Deus não poderia isentar os espíritos das provas para chegarem às perfeições, ou à perfeição, à primeira ordem. Bom dia, André. E foi colocado para nós aqui que o mérito é o principal propósito desses estímulos, né, que a vida vai nos oferecendo. Na questão 120, se todos os espíritos passaram pela fieira do mal para chegar ao bem. E a resposta, como nós vimos, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. E aí nós acompanhamos Miramês, trazendo então aquele raciocínio para nós, né, mostrando exatamente que a ignorância prevalecendo faz com que nós então sejamos conduzidos muito mais pelo instinto do que pela razão. A partir do momento em que o esclarecimento começa a surgir, a luz do entendimento começa então a nos orientar, né? Então esses foram os dois, essas foram as duas questões que nós estudamos, né? Dentre elas, né? Dentre as que estudamos, as duas últimas que nós vimos. Na questão 121, então, avançando aqui nessa mesma linha de raciocínio, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Questão 121. Bom, começando, né, certamente para nós é uma questão bastante intrigante e não temos resposta, né, mas os espíritos procuram trazer para nós uma linha de entendimento para que possamos pelo menos, né, olhar na direção certa e procurarmos fazer aqui, né, as nossas tentativas de entendimento, porque não conhecemos, né, por que as criaturas foram criadas dessa forma. Nós veremos inclusive Kardec também trazendo para nós ali, né, uma questão, levando aos espíritos uma questão em que os espíritos ainda questionam, né? Como é que você ousa perguntar isso? Questionar as decisões de Deus. Então a mesma pergunta que é também que Kardec apresentou é a mesma pergunta que todos nós apresentamos de uma forma muito natural, porque mais uma vez nós, curiosos como somos, trazendo esse ingrediente divino da curiosidade que vai sempre nos estimulando a buscar novos conhecimentos, a buscar o entendimento, também fazemos as mesmas perguntas. E aí então, nessa pergunta, por que uns seguiram um caminho e outros outro caminho, a resposta foi dada: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então ainda assim, bom dia, Mani, ainda assim nós ficamos pensando, né, mas poxa vida, mas não teria nada que poderia orientar esses espíritos por esse melhor caminho? Perguntas naturais que nós faríamos, né, que nós fazemos também, inclusive. Mas dessa questão, aprendendo aqui, seguindo as orientações que Miramês traz para nós, né, lembrando que nós estamos seguindo o Livro dos Espíritos comentados, né, o Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, né? Então sempre trazendo para nós aqui orientações valiosas para o nosso entendimento nessas questões que para nós ainda são tão enigmáticas, né? Éden, bom dia. Então aqui o título, né, do artigo que ele apresenta para nós, Caminhos dos Espíritos, né? Então os caminhos pelos quais todos percorremos, por que seguimos um por uma direção e outros por outra direção? E além, aqui no caso ele está falando para nós a respeito das virtudes, né? Virtudes, aqueles que desenvolvem de uma forma mais rápida e aqueles que se demoram mais nas suas imperfeições. Mas nós poderíamos estender também essas mesmas dúvidas. Por que alguns seguiram o caminho da ciência, outros da arte, né? Outros da filosofia?
outros desse ou daquele caminho, né? Então, são perguntas que nós fazemos, né? Se nós gostamos das coisas que gostamos, o que fez com que as coisas fossem assim e não de outro jeito? Sendo que nós apresentamos, né, na nossa sociedade essa diversidade, né, incontável de preferências e tendências. Bom dia, Marli. Então, eis aqui, né, o que Miramês traz para nós. André colocou: se nasce ignorante, como pode saber escolher? Né, que sabe a diferença entre o bem e o mal. Não concordo com essa direção. Né? A escolha que ele é feita, né, Andréia, não é uma escolha clara, né? É as tendências que vão se desenvolvendo. Então, o espírito vai sentindo no decorrer da sua evolução aquela inclinação, né? Uma inclinação para determinada atitude, para determinado comportamento. Então, esse, de um modo simples para nós, é o melhor entendimento que nós poderíamos desenvolver. Mas, na prática, isso para nós é extremamente enigmático, né? Porque isso diz respeito à natureza dos espíritos lá no início da sua evolução, na nossa evolução. Né? Então, não é simplesmente uma escolha, eu quero fazer isso. São inclinações que cada espírito vai apresentando. Então, da mesma forma que nós poderíamos perguntar qual é o sentido da nossa existência, nós não saberíamos responder, não sabemos responder, exatamente porque a nossa visão é muito limitada nessa existência que nós estamos agora vivenciando. Então, não temos condições de voltar no tempo e tentar imaginar como as coisas aconteciam no início daquela caminhada. Dudu colocou, né, o processo evolutivo vai dando recados ao espírito para sua clareza de movimentação ao bem e ao mal, né? Então esse processo evolutivo e esses recados, né, são exatamente esses pequenos estímulos, né, essas experiências que vão ali nos conduzindo por esse caminho. Né? Hoje nós temos até essa facilidade de ter esse entendimento de que forma que nós vamos seguindo por esses caminhos, porque a impressão que dá, se nós poderíamos dizer assim, é que hoje nós temos a nossa personalidade mais formada. Então nós já começamos a analisar a partir do momento em que o espírito já apresenta suas tendências mais claras. Mas a grande pergunta lá no começo é: por que um caminho e não outro caminho? Vamos aqui acompanhar Miramês, que vai nos ajudar. Obrigado pela colaboração. Vai nos ajudar aqui nesse raciocínio. Então começa assim: caminhos dos espíritos. Verdadeiramente fomos criados simples e ignorantes. Contudo, as qualidades espirituais perfeitas estavam vibrando, e vibram ainda em nós, esperando o momento de desabrochar para a libertação definitiva. Os caminhos do espírito são inúmeros, em todas as direções que a vontade de Deus determinou. Entretanto, o peso é o mesmo para cada criatura. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância, e desde quando conhece a verdade se liberta do que chamamos de erro. Quando o espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele, recebe também a inteligência para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiro esses que lhe trazem felicidade. A onisciência de Deus evidencia que ele já conhece antecipadamente os caminhos da alma, em toda a sua jornada de despertamento espiritual. Sendo assim, sabe antecipadamente dos nossos acertos e desacertos, e as nossas tendências comprovam as diferenças entre nós. Quem conhece o amor, jamais envereda pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo e perseguindo os semelhantes, é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo que foi criado, dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância. Os caminhos dos espíritos são diversos, como já dissemos, mas em todos eles se irradia a justiça, e se todos foram feitos iguais, por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? Os que não desejam mais errar, os fazem por experiências que colheram nas ilusões, e os que permanecem de encontro às leis espirituais é por faltar-lhes tempo na escola da educação. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador sábio e desperto.
todos nós recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes, ou por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida, para o devido despertamento das suas qualidades. Essa é a verdade. Em um pé de fruta, podemos observar quantas amadureceram primeiro, por terem nascido primeiro, e as que amadurecem por último, nasceram, obviamente, por último. Alma alguma cresce sem o guante da dor, sem o sacrifício de si mesma e sem variados problemas que se transmutam, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge dessa lei, que nos ampara a todos. Se somente pela ignorância gera o erro, quando essa cessar, desaparecerá a predisposição para errar, e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar, com mais interesse de aprender, no clima da oração. Então Miramês aqui mostra para nós, né, que eu não sei se nós poderíamos dizer que existe um momento, né, quando a impressão que nós temos em muitas situações dos mecanismos da vida, dá a impressão de que um botão foi ligado e a partir daquele momento as coisas ficaram diferentes. E o que nós aprendemos sempre é que todas as transformações vão acontecendo de uma forma gradual e muitas vezes com tamanha sutileza que ela é quase imperceptível, mas ela acontece. E no momento em que acontece, o espírito começa a olhar determinadas experiências de uma forma diferente. Se no caso, por exemplo, de uma dor que o atinge, ele pode ter um sentimento de revolta, mas muitas vezes essa mesma dor pode despertar nele um sentimento diferente. E é essa diferença que faz com que ele se comporte diferente. E nós vamos encontrar aqui, como Miramês coloca, algo muito valioso para o nosso entendimento, a questão da cronologia da criação dos espíritos. Aqueles espíritos mais antigos se tornam naturalmente mais sábios com o passar das experiências, isso de um modo geral. Mas aqueles espíritos mais jovens estão ainda despertando, né, as suas consciências. E nesse despertar começam então, primeiro, claro, a tomar decisões motivadas pelo impulso, motivadas pelas tendências, motivadas pelos prazeres, que acabam ali tornando essas inclinações mais acentuadas. Mas no momento em que ele começa a ver essa claridade, e ele começa a se ver de um modo diferente, ele passa a escolher de um modo diferente. Quando o Kardec perguntou, numa das questões anteriores, quando os espíritos foram criados, os instrutores espirituais responderam: nós não sabemos. Essa é uma das questões que se encontram encobertas pelo véu de Deus. Então, entendermos aqui do início por que as coisas são dessa forma, por que não poderia ser diferente, quando tudo aconteceu, nós queremos perguntas muito simples, muito objetivas, para temas muito complexos. E, portanto, nós precisamos ainda de um amadurecimento para poder não apenas entender, saber isso tudo, mas também saber processar essas informações. Então nós temos aqui duas situações: as inclinações que vão despertando em nós e, por outro lado, o tempo da criação de cada criatura. Aquelas que têm uma experiência maior de vivência têm, por sua natureza, né, pela oportunidade de tomar decisões diferentes, de escolher experiências diferentes. Aqueles mais jovens, é mais ou menos ali fazendo a comparação com relação à nossa maturidade psíquica aqui no nosso mundo. As crianças estão em processo de despertamento, de amadurecimento. Aqueles mais velhos também estão. Nós vamos encontrar aqueles mais velhos, aqueles mais vividos, com mais experiências, demonstrando também mais sabedoria. E ao mesmo tempo nós vamos encontrar aqueles que muitas vezes, até tendo uma certa distância percorrida, ainda resistem, ainda se mostram fixados naquela ideia
né, dos prazeres, do atraso, do sofrimento que vivenciaram. Então nós vamos encontrar aqueles mais velhos, mais experientes, mas dentre esses mais velhos, aqueles que também ainda estão trabalhando pelo despertamento, exatamente porque tomaram ali decisões e caminhos diferentes. E o recomeço, né, ter que voltar tudo e começar de novo, é sempre um processo mais doloroso. Então Miramês traz para nós esses dois pontos, o tempo de cada um e as inclinações. Guardemos então essas ideias para a gente poder processar um pouquinho mais a partir das próximas questões. Porque Kardec ele continua. A partir dessa questão 121, quando ele pergunta, né, por que alguns escolheram o caminho do bem e outros do mal, e ele fala sobre o livre-arbítrio, né, aqui na 122 ele vai desenvolver um pouco mais e vai trazer outras questões também para nós. Né? Bom dia aos amigos aí querendo participar conosco. Bem-vindos. Questão 122. Seguindo ali a mesma linha de raciocínio. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciências de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Aquilo que você tinha perguntado, Andréia. Aqui no caso, não ter inteligência, que você comentou, e Kardec coloca não ter consciência de si mesmos. Há neles algum princípio, qualquer tendência, que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? É essa tendência às inclinações. Então nós estamos aqui trabalhando junto com Kardec, seguindo o mesmo raciocínio. Os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Ou seja, né, como se aquele caminho já fosse programado e o espírito não tivesse outra escolha senão ser seguir por ele. Então o livre-arbítrio vai se desenvolvendo gradualmente, porque do contrário nós não teríamos o livre-arbítrio, nós teríamos o arbítrio controlado por uma força maior que diria exatamente como nós temos que fazer, como nós devemos nos comportar. Só que nesse caso nós temos então uma liberdade restrita, porém dentro dessa restrição a liberdade de escolha. E aí, Ilusão Perdida, bom dia. Nós já conversamos sobre isso, né, a respeito do livre-arbítrio, num dos nossos estudos. Nós lembrávamos assim, né, que aqueles espíritos ainda, como no caso de uma criança, por exemplo, quando vai tomar decisões sobre a sua dieta, ela não escolhe o que quer comer. Ela escolhe o que os pais ofereceram para ela comer. Então você tem uma pera e uma maçã. E ele vai dizer, mas eu queria chiclete. E aí o pai vai dizer, não, você não vai comer chiclete. Ou você come a pera ou a maçã. Essa é a sua liberdade de escolha. Conforme ele vai amadurecendo, essas opções também vão aumentando, porque o espírito começa a ter um entendimento, uma capacidade de raciocínio, de entender aquilo que para ele é bom, aquilo que não é. Aquilo que vai dar uma dor de barriga, aquilo que vai estragar os dentes, aquilo que vai manter ele mais saudável. Então, esse amadurecimento vai chegando, tanto intelectual como moral. Moral no sentido de conter, né, aquela gula que geralmente as crianças acabam sentindo, de querer comer de tudo que é gostoso e coisa e tal, mas ao mesmo tempo a inteligência também chega para poder fazer com que ele faça a escolha melhor. Aquela escolha que para ele é mais proveitoso. Então, moralmente e intelectualmente. Quando se torna um adulto, ele vai ali num restaurante, né, onde você tem ali a liberdade para escolher, você escolhe exatamente quais são ali os ingredientes que você deseja, os alimentos preparados, você escolhe à vontade. E mesmo assim, se por acaso acontece um abuso de você, poxa vida, hoje eu quero comer alguma coisa mais gordurosa, porque eu estou com vontade, você come, eventualmente o intestino pode reclamar. Mas você fez a sua escolha, você tinha essa capacidade de escolher. Então, por isso, esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E, portanto, o arbítrio não é um arbítrio absolutamente controlado. Ele é livre dentro daquela área de restrição determinada por essas leis de Deus que acabam, então, nos conduzindo por esse caminho da evolução. E ele segue. A causa não está nele, está fora dele.
nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, mais uma vez, ele não escolhe por si só. São as influências exteriores que vão provocando-o, fazendo com que dessas provocações ele faça a escolha que melhor lhe convir. E a partir dali, quando ele faz uma escolha, nós lembramos que junto com o livre-arbítrio vem também a responsabilidade, vem também as consequências. Eis então esse processo de desenvolvimento em que nós somos provocados o tempo todo, como somos hoje. Só que hoje, tendo ali a consciência mais clara para nós, ainda assim nós cometemos falhas, pelo fato de nós estarmos nesse processo saindo da nossa infância e entrando, digamos, na nossa adolescência espiritual. E por isso ainda tomamos decisões equivocadas. Mas aquelas decisões que nós já temos o entendimento que será para nós muito prejudicial, certamente essa nós evitamos. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, vemos ali escolhas equivocadas de espíritos que aparentemente têm ali a mesma idade que a gente. Basta lembrar, por exemplo, desses caos que acontecem na sociedade, o caos que acontece num ambiente de guerra, o caos que acontece num ambiente de miséria. São indivíduos que tomaram decisões a partir das provocações que tiveram. Olha, aquele indivíduo te provocou, você pretende fazer o quê? Você pretende matá-lo? Você pretende agredi-lo? Você pretende entrar no entendimento? Qual é exatamente a sua escolha? Então, durante toda a nossa trajetória, esses estímulos foram acontecendo, despertando em nós determinadas virtudes, determinados valores. E é aqui que coloca para nós, então, é nas influências que está fora dele e essas influências a que ele cede em virtude dessa livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Kardec continua ainda insistindo nessa questão. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. E Kardec agora na questão B, insistindo ainda nessa questão 122. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. E aqui a gente acrescenta, né? Não apenas com relação às influências que nós recebemos, essa influência exterior, mas a mesma influência das circunstâncias, das experiências que são vividas. Porque espíritos expostos à mesma situação, alguns vão seguir uma direção, outros vão seguir outras. Alguns tentarão manter o equilíbrio, outros cairão no desespero. Outros buscarão o acerto, outros se deixarão levar pelo erro. São escolhas. Miramês ele desenvolve para nós aqui a livre vontade a respeito dessa questão. Ele diz assim: a pergunta 122 feita por Allan Kardec foi muito profunda. Estribamo-nos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na linha de entendimento que palmilhamos. Aqui é interessante essa primeira expressão que ele coloca para nós, quando ele diz que os espíritos também precisam pesquisar nesse campo filosófico, nesse campo dessas leis mais profundas, para poder ter esse entendimento. Não é simplesmente falar do que eu acho, mas tentar entender de fato. E ele coloca exatamente isso, que essa escolha, aliás, essa questão, exigiu então esse esforço, essa dedicação para pesquisar e aprender a respeito dessa questão. Então diz assim: a escolha do espírito certamente não foi determinada só por Deus. Sendo onisciente, já sabia o que os espíritos haviam de escolher. O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Então surge com a evolução da alma. Lembrem, né, que nós já conversamos isso. E chegamos a desenvolver esse assunto quando estudamos o livro Evolução em Dois Mundos.
E ali nós estudamos, né, sobre a natureza dos animais, o estado primitivo daquele princípio inteligente e tudo mais, né? E nós conversávamos exatamente sobre o livre-arbítrio dos animais, assim como também os sentimentos e as emoções dos animais. Antigamente se dizia, os animais não têm alma. Depois, os animais não têm sentimento. Hoje os animais fazem parte da nossa família, embora ainda tratemos outros animais de um modo diferente. Eu até procurava fazer um estudo a respeito, né, do Código Civil brasileiro, por exemplo, e nesse Código Civil existe um capítulo que fala sobre os bens, sobre o patrimônio. Né? E nesse patrimônio acabou entrando também inicialmente os animais de estimação. No caso, por exemplo, numa divisão de bens, no caso de uma separação, quem fica com o animal? Inicialmente o animal era uma coisa, você fica com o armário e eu fico com o cachorrinho. Depois de um tempo nós passamos a ter uma relação diferenciada e os animais passaram a ter um valor diferente. E agora então, no caso de uma separação, é decidido qual é o melhor ambiente para o bem-estar do animal. Ele já deixou de ser simplesmente semelhante a uma poltrona. Nesse entendimento a respeito dos animais, nós começamos a perceber emoções, sentimentos, raciocínio, naturalmente muito distante do raciocínio humano, mas um raciocínio que permite que os animais sobrevivam fazendo escolhas, como nós vemos hoje, de um modo muito interessante, de um belo, né, com belas demonstrações de inteligência dos animais, nos mais variados campos. Então nós estudamos que os animais sim trazem para nós esse despertar de sentimentos, emoções e escolhas. O animal escolhe para onde ele quer ir, se ele faz para o lado direito ou para o lado esquerdo, se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, se ele fica na sombra, se ele fica no sol, se ele está com vontade de fazer uma caça agora, se ele não está, se ele vai conseguir se esconder, se não vai. Então, os animais começam a esboçar isso tudo. E esse princípio inteligente, conforme ele evolui, ele vai se tornando ser mais complexo, com novos valores agregados, até chegar na condição humana. Processo esse que nós desconhecemos, mas nós vemos que o ser humano não é o início de todos esses elementos. O ser humano é uma continuidade, e agora, com a razão mais desenvolvida, nós temos a capacidade de fazer escolhas melhores, trabalhar os nossos sentimentos, ter a inteligência emocional muito mais desenvolvida. Mas tudo começa lá atrás. Em situações e experiências que quando nós vemos, né, e hoje com essa grande movimentação de redes sociais, nós ficamos surpresos de ver aqueles pequenos vídeos que mostram o comportamento dos animais na relação com os humanos e na relação entre si. Percebendo então que as coisas começam muito antes do que nós imaginávamos. Quando nós pensamos, o princípio inteligente é o ser humano, mas espera aí, de que inteligência nós estamos falando? Qual é esse grau de inteligência? Os animais não são capazes de amar. O que nós entendemos exatamente sobre esse amor, no sentido do seu desenvolvimento, desde o modo mais primitivo até o modo mais desenvolvido e universal, como Jesus nos trouxe? Por isso, então, quando se fala sobre a evolução desses atributos do princípio inteligente, ele começa muito antes e vai se desenvolvendo em nós. Desde aqueles positivos até aqueles negativos, de acordo com os estímulos. Dudu colocou, quando citado sobre a mensagem acima, vê-se aí o que o Espírito encarnado recebeu nesse processo, o livre-arbítrio. Então, quer dizer, foi um atributo que se desenvolveu. Não foi um atributo simplesmente, olha, hoje você não tem um livre-arbítrio, toma aqui, estou te dando um presente que agora você tem livre-arbítrio. Como nós vimos, não é assim que acontece. Isso será carregado para todas as suas vidas, as suas escolhas. E cada vez mais, como a gente viu, obrigado mais uma vez pela ajuda, como nós vimos, né? Mais uma vez nós vamos percebendo que quanto mais maduro o espírito se torna, maior é a sua capacidade de escolha, exatamente porque ele tem mais responsabilidades para fazer, para tomar essas decisões. E isso é muito bonito de se ver, porque então nós começamos a ver atributos que se desenvolvem, não são simplesmente concessões, não são achados, mas são conquistas que nós vamos alcançando. Angelina colocou, quando Deus fez um planejamento para vos enviar ao planeta Terra,
enviou todos vós simples, mas com condições de escolhas. E vosso Pai vos ofertou o direito da decisão, caminhar na luz ou na escuridão. E aí nós vemos, obrigado mais uma vez, nós vemos ali então, né, as inclinações que nós vamos trazendo. Sabemos que existem mistérios, como tudo isso começa lá atrás. É como se nós tentássemos voltar no tempo a, por exemplo, 30 mil anos e tentar imaginar como era a vida daqueles homens do passado. O que nós decidimos hoje é encontrando vestígios que eles deixaram, vestígios materiais, registros em determinados elementos da natureza, como paredes, por exemplo, de rochas, que dá para ter uma ideia como eles viviam. Mas quem eram? Como eles se sentiam? Como eles conviviam? Isso nós não sabemos. São informações que se perderam no tempo. Quando nós falamos então sobre a evolução do espírito, se nós não conseguimos entender como o ser humano do passado se comportava, imaginemos como é o espírito. Mas certamente nós já temos, com todos esses elementos que nós estamos juntando nesse nosso raciocínio, nós começamos já a esboçar um plano evolutivo, um planejamento evolutivo, em que o espírito é colocado no mundo sofrendo influências espirituais, sofrendo influências daqueles que convivem com ele, encarnados, do ambiente que ele vive, das suas necessidades. Tudo isso vai se somando, fazendo então com que ele vá despertando gradualmente e vá escolhendo, tomando essas decisões. É um tema assim bastante instigante para nós, né? Mas a gente tem infelizmente limitações que não nos permitem irmos além daquilo que o nosso raciocínio hoje consegue alcançar. Por isso que a doutrina traz para nós todos esses ensinamentos e somados ainda a essas colaborações daqueles que já estão, né, no estágio mais avançado de aprendizado que a gente. Mas seguindo com Miramês, ele diz assim: o livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem no princípio uma consciência perfeita no que haveria de escolher, do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes. São processos de aprendizado indispensáveis ao despertamento da alma. Os espíritos seriam diferentes uns dos outros se uns tivessem o despertamento das suas qualidades sem nenhum obstáculo, passassem por todas as experiências sem nenhuma falta, trilhassem todos os caminhos sem erros, ao passo que outros, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas. Pedimos que o leitor raciocine, buscando na razão uma resposta pelos caminhos da meditação e da prece. As pesquisas nos informam que somente os cegos caem nas fossas. Quem passou a enxergar fica livre das trevas. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo o mal. Nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores. Se vivemos na inferioridade, e quando vivemos nas trevas, é porque desconhecemos a luz. Queremos dizer que os espíritos somente erram, se esse é o termo correto, por desconhecerem as consequências do mal. Depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerado a sua marcha de ascensão espiritual. O bem domina todas as consciências, porque fomos feitos pelo amor, por amor e para o amor. As mãos que trabalham para que pudessem surgir espíritos são puras na totalidade, e o coração que nos dirige é de pureza inconcebível. A lei do merecimento que garante que não recebamos nada que não mereçamos. Se cedermos às influências exteriores, é por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com pensamentos de outras inteligências. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma dimensão.
Essa é a lei dominante em toda a casa de Deus. E aqui impressionante como casa com aquilo que nós estudamos ontem no Loucura e Obsessão, quando o Dr. Bezerra conversava com Filomeno de Miranda, falando sobre o processo de obsessão, que acontece exatamente porque nós trazemos ainda tendências, fazemos escolhas, criando afinidades com essas inteligências. E segue. O livre-arbítrio total somente existe em Deus. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. Somente escolhemos o que está ao nosso alcance para se escolher o que o nosso despertamento permitir. Aquilo que a gente conversou, né? Você só tem liberdade de escolha para escolher aquilo que está à disposição. Aquilo que não está disponível não pode ser escolhido, obviamente. O peixe não suporta viver fora da água, como o ser humano não pode viver sem o ar, de onde tira os elementos da vida. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. Quem escolhe só o bem, o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. E aí então a gente não só fala, né, sobre essa longa trajetória percorrida de milênios, né, mas também as experiências que foram vividas nesse período. Né, Dudu trouxe para nós aqui, né, a árvore boa dá bons frutos, resultado da evolução, resultado do esclarecimento, do despertar da consciência. Bom, seguindo aqui, obrigado mais uma vez pelas colaborações. Seguindo aqui para nós, diz aqui então Kardec, na 123, é essa questão que eu coloquei para vocês. Apesar das respostas dos espíritos, né, virem aqui alimentando, né, ou tentando satisfazer essa curiosidade, essa dúvida, Kardec ele insistia, porque é como se estivesse faltando uma resposta clara, uma resposta objetiva. Porque se o espírito tem livre-arbítrio para escolher entre o caminho do bem e escolher esse caminho do mal, no sentido de continuar vivendo na ignorância e continuar vivendo, né, no esclarecimento, no entendimento, Kardec pergunta: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Olha a resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, mais uma vez, mas por que Deus não faz? Por que Deus não fez? Fez simplesmente porque tem a capacidade de fazer e, ousando aqui na condição de criatura, tem um entendimento que nós não temos. O que é óbvio, mas para o nosso entendimento é importante ter ali o entendimento dos propósitos, dos caminhos, do tempo, das condições, que muitos espíritos têm, esses espíritos que trabalham no planejamento reencarnatório, esses espíritos que trabalham, né, na programação de existências de individuais, existências de famílias, de comunidades, que conseguem vislumbrar ali todos os detalhes pertinentes àquelas experiências, tem um entendimento que nós não temos. Imaginemos então se nós falamos da sabedoria divina. André colocou, né? Toda vez que leio esses milênios, fico mais tranquila quanto à minha evolução. Estou indo, mas falta muito, né? E a ansiedade não vai ajudar nada, né? Pois é, né? E tem milênios que já passaram e tem milênios que ainda chegam, né, André? Então, assim, o caminho... porque a preocupação que a gente tem é ficar calculando quanto tempo tem e aquela distância, né? Quanto tempo, qual a distância que falta? Parece aquele burrinho, né, do Shrek. Falta muito? Falta muito? A gente está chegando? Falta muito? Então a gente fica preocupado em chegar no fim. Mas na verdade esse fim é o entendimento que nós temos a respeito de tudo aquilo que na nossa vida tem começo, meio e fim. Mas quando nós falamos em evolução espiritual, a nossa preocupação não é com o tempo,
E a nossa preocupação não é com o destino. Não é uma questão de onde começa e onde termina. Mas é simplesmente saber aproveitar as experiências que a vida vai trazendo para nós. E através dessas experiências, a cada uma delas, conquistando um pouco mais, aprendendo um pouco mais. Miramês diz o seguinte, a partir dessa questão de Kardec. Então, mais uma vez, né? Então, em vez de perguntar por que Deus fez isso ou fez aquilo, podemos perguntar o seguinte. A sabedoria de Deus, pergunta não, analisar o seguinte. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim, cada um tem o mérito de suas escolhas. O André colocou, né? Pois é, né? Adora esse burrinho, né? Até porque antes não sabíamos de nada disso, então sabendo, vamos melhorando a cada encarnação sem ter essa preocupação de qual vai ser o nosso destino ou quanto tempo vai levar. Simplesmente vivendo cada experiência dentro daquilo que a vida vai nos oferecendo. 123, então, Miramês diz o seguinte: caminho escolhido. O caminho escolhido pela alma é certamente compatível com o seu despertamento espiritual. Como saber escolher sem entender os objetivos da própria vida? Se a alma é feita simples e ignorante, e no dizer de O Livro dos Espíritos somente busca a princípio as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças, sendo as facilidades ilusórias, as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perturbações de toda a ordem. Todo aprendizado surge de inumeráveis experiências em todos os campos da vida, em terra, na terra e nos céus. Que nos céus, entendamos, né? Entendamos mundo espiritual. Sabemos que o espírito tem alguma liberdade. Isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola, e as limitações são de acordo com o seu despertamento. E aqui, quando a gente vai analisar sobre essa questão de despertamento, sobre a liberdade de escolha, basta a gente perceber que a nossa própria existência aqui no mundo material, no nosso planeta, por exemplo, estarmos encarnados num corpo físico, olha quantas limitações e quantas restrições nós temos. Como espíritos que somos, dependemos de forças da matéria que restringem nossas ações. Temos limitações orgânicas, biológicas, estruturais aqui no nosso mundo que nos limitam a fazermos aquilo que nós queremos. A nossa sociedade se desenvolve fazendo com que uma legislação, de acordo com a lei do progresso que Kardec trabalha lá no terceiro livro, que essa legislação também nos traga restrições onde nós temos direitos e deveres. Então, estarmos encarnados aqui já dá para a gente listar uma relação enorme de limitações e permissões que nós temos. Todas as escolhas que nós fazemos nos trazem escolhas positivas, nos trazem benefícios. Basta a gente lembrar que numa encarnação, quando nós escolhemos uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida com boas relações, trabalho produtivo, o resultado vem de acordo com essas escolhas. No momento em que nós cometemos os abusos, que nós lesamos o nosso organismo, lesamos as nossas consciências com a culpa, a outra encarnação vai trazer para nós o resultado disso. Então vemos aqui que a nossa vida ela é cheia de restrições, mas ela também nos proporciona experiências para fazermos escolhas dentro desse campo limitado que nós temos, diferente do que acontece, por exemplo, no mundo espiritual. Quando o espírito pode ter mais liberdade pelo fato de estar desvinculado da matéria, mas que dentro dessa sua condição de só saber que como espírito ele também pode errar, já o coloca na condição de um espírito errante que mais dia ou menos dia vai reencarnar para vivenciar essas experiências. Então o raciocínio já começa a ficar mais claro para todos nós. Quando ele fala sobre o pássaro dentro de uma gaiola, e as limitações são de acordo com o seu despertamento. E ele segue: as qualidades morais sempre dirigem sua vontade. As qualidades morais que dirigem nossas vontades. Se eu tenho qualidades inferiores ainda em desenvolvimento,
naquele estágio mais primitivo, as minhas escolhas são compatíveis com esses instintos. Se as minhas qualidades estão no desenvolvimento maior, as minhas escolhas são condizentes com isso. E ele coloca: as qualidades morais sempre dirigem sua vontade, como o cavaleiro faz com o cavalo, usando o freio, e quando a lerdeza assume o comando, usa a espora. Escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa ascensão. Um anjo não foi feito anjo em toque de mágica, porém acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Na linha do nosso progresso, existe a nossa parte a ser feita. Certamente que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal em múltiplos aspectos, mas somente cedemos a essa influência se nos pensamentos do mal encontrarem aceitação, se os pensamentos do mal encontrarem aceitação de nossa parte. Essa é uma lei universal e imutável. Os semelhantes se atraem. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nos enveredamos por caminhos incompatíveis com o bem e o amor. O que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. O que entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração e que somente ela, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências entre sacrifícios e sofrimentos. É bom que observes, como espiritualistas, chegando à conclusão que nada se destrói. Tudo que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. O conhece a verdade e ela te libertará de Jesus nos faz crer que é por meio dessa verdade que alcançamos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e mesmo do corpo que habitamos por momentos breves. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que vem gradualmente se tornando mais clara, se tornando cada vez mais compreensível para todos nós. Porque muitas vezes uma verdade, de acordo com a limitação da nossa capacidade de compreensão, ela simplesmente é uma informação que se passa sem que ela seja aproveitada. É exatamente esse nosso entendimento que faz com que ela crie um resultado, traga para nós uma mudança de conduta. Finaliza Miramês. Não são apenas as influências dos malfeitores que nos acompanham na extensão da nossa vida como agente compatíveis com o que somos. Encontramos outra mais poderosa que nasce dentro de nós, no fulcro da nossa mente, por imaturidade. Nessa busca de acertar, os reveses tornar-se-ão luzes que vão nos defender de todas as investidas do que chamamos de mal, em todas as suas modalidades. Quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Quem procura o bem tem nela a sua defesa. E aqui, como a gente conversou ontem, né? Dr. Bezerra falava com Filomeno de Miranda a respeito das influências, né? E nós trouxemos uma linha de raciocínio mostrando que as influências espirituais acontecem o tempo todo. A questão que nós temos que observar é a natureza dessas influências. Porque, dependendo da sintonia que se estabelece entre um pensamento inferior que nós cultivamos e um pensamento exterior que encontra essa sintonia, certamente nós temos ali aquele processo de retroalimentação. Eu sou alimentado naquilo que eu penso e ao mesmo tempo eu ofereço o alimento para aquele que me acompanha. Mas se nós, no cultivo dos nossos pensamentos, começamos a
trazer uma característica nobre, mais elevada, também encontraremos outras inteligências que também vão alimentar e também serão alimentadas pelas nossas virtudes. Então, certamente pensamos que não estamos sozinhos. Naquele começo, seres primitivos que éramos conduzidos por essas inteligências que encontravam sintonia, mas também ali éramos tutelados por aqueles espíritos que iam nos estimulando para buscar os melhores caminhos. Até o momento em que nós, por nossa própria vontade, passamos a fazer escolhas. André colocou, né? Puxa, além da influência negativa que sofremos, ainda temos as que estão dentro de nós, né? Muito ajuste para fazer com tanta negatividade para ajustar, né? E olha que a gente hoje, né, André? A gente hoje tem pouca, né, comparado com aquilo que nós já vivemos anteriormente. Se pensarmos que somos espíritos que trazemos ali milênios de evolução, imaginemos como era no passado. Questão 124, vamos lá? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, aqueles espíritos que fizeram escolhas sábias, motivados por estímulos que encontraram neles, né, esse campo fértil para florescer. A maioria, a gente lembra daquela passagem do Evangelho que Jesus fala, né, das sementes lançadas em diversos terrenos, né? Todos nós somos expostos a esses tipos de experiências. Todos nós somos expostos a provocações. Basta abrirmos ali os nossos dispositivos eletrônicos e começarmos a acompanhar as conversas, os compartilhamentos, as publicações dos nossos amigos, daqueles que seguimos e são seguidores. Basta nós ligarmos a televisão e vermos os programas que passam, de que modo que nós reagimos a eles. Alguns mantêm o canal, outros mudam. Por que essa diferença? Porque ainda trazemos aquilo que nos proporciona algum tipo de prazer. Então todos nós estamos, né, nessa mesma faixa de evolução, como seres encarnados no mundo de provas e expiações. Todos nós estamos aqui vivendo experiências que vão aqui gradualmente trabalhando determinadas características. E esse trabalho não acontece de uma hora para outra. É um trabalho que vem aos poucos. Vivemos, por exemplo, numa família com determinada companhia. Vivemos uma atividade proporcional, uma atividade profissional. Vivemos dentro de uma religião que nos traz uma filosofia espiritualista. Despertamos detalhes da nossa consciência. Numa próxima existência, a nossa programação reencarnatória já começa a cercar outros elementos que precisam ser trabalhados. Às vezes elementos que ainda são grosseiros e que estão ali marcando a nossa personalidade, outros que já desenvolveram que podem melhorar um pouco mais, de acordo com a necessidade de cada um. O que nós temos que pensar, muitas vezes querendo buscar a origem, nós nos esquecemos do presente. Porque hoje nós estamos também vivendo o livre-arbítrio, sofrendo influências, fazendo escolhas, sofrendo o resultado negativo dessas escolhas, recebendo o benefício das escolhas corretas. Então, curiosidade nós temos de saber a origem de tudo. Mas é importante lembrar que essa mesma origem continua trazendo ainda resultados pelo mesmo processo até o nosso presente e seguirá pela frente ainda. Então, a maioria, como foi colocado aqui pelos espíritos, acaba se encontrando ainda nesse intermédio, nesse intervalo entre aqueles que fazem escolhas do mal absoluto e aqueles que fazem escolha desse bem absoluto. Que a pergunta é, né, quem nunca errou? Certamente nós vamos dizer, todos nós erramos alguma vez. E erramos muito. Então nós vamos encontrar mesmo os espíritos mais puros, os espíritos mais desenvolvidos que nós temos a oportunidade de conhecer aqui no nosso mundo, também tiveram seus momentos. São aqueles espíritos então que naquele começo erraram, tropeçaram, se machucaram, tiveram a oportunidade de reparar, se levantaram e seguiram.
Então falar alguém sim que essa resposta que Kardec colocou, aqueles que caminham do bem absoluto desde o início, como é possível nós criarmos essa expectativa e imaginarmos que um espírito não terá nem sequer a liberdade de errar? E ele errou e aprendeu com o seu erro, tanto aprendeu que depois ele cresceu a partir daquele momento. E a maioria de nós está assim. Ora o prazer para nós traz ali é mais atrativo, ora aqueles prazeres mais mundanos são para nós mais atrativos, e nós ficamos então oscilando entre esses dois polos. Mas a tendência é que quanto mais despertos nós estamos, quanto mais o nosso raciocínio começa a desenvolver, e por sua vez, porque o raciocínio, a inteligência vem primeiro, nós sabemos. A partir do momento em que essa inteligência se desenvolve, nós começamos então a agir de um modo diferente. E essa ação não é movida apenas pela inteligência, mas o combustível maior dessa ação se torna exatamente os nossos valores. Porque agora eu consigo fazer escolhas, eu consigo ter um entendimento. E agora que nós temos, sendo ali alunos dessa filosofia, que nos mostra a respeito da nossa imortalidade, nos mostra sobre a nossa origem, ainda que seja de uma forma bastante nublada para nós, que nós não conseguimos ainda perceber as entrelinhas daquilo que os espíritos estão dizendo, até porque não era essa a proposta inicial. Nós lembramos que esse trabalho que Kardec desenvolveu, juntamente com seus colaboradores espirituais e encarnados, era um trabalho inicial. Então as respostas sobre os mistérios do universo não estariam aqui. E seria muita pretensão que nós, no grau em que nós nos encontramos ainda, tivéssemos respostas tão profundas de coisas que nós sequer conhecemos. Então, como a gente sempre lembra, né? Para nós aqui encarnados, ou para aqueles que se encontram ainda muito próximos aqui do nosso mundo, né? Convivendo e ombreando com a gente aqui, esses conteúdos, ou esse conteúdo que é apresentado aqui nessa base da doutrina espírita, é o início do despertar. Imaginemos quais são os mistérios ou quais são os enigmas que são estudados por aqueles que já alcançaram um patamar maior de evolução. Seriam aquelas questões, como eu sempre brinco com vocês, pegarmos uma criança em processo de alfabetização e colocá-la na cadeira de uma universidade para ela acompanhar o que os professores e alunos estão fazendo. Dando 5 minutos de conversa, elas já começam a rabiscar o caderno porque não estão entendendo nada. Exatamente porque elas não tiveram toda a base para poder chegar naquele momento e ter um entendimento do que está acontecendo. No campo espiritual é a mesma coisa. A doutrina espírita traz para nós, naquele momento, pela primeira vez de um modo claro, sobre essa realidade que existe o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que nós somos seres imortais, que estamos aqui vivendo temporariamente, quebrando todas as bases filosóficas até então dominantes, que acreditavam que o mundo era simplesmente uma única existência, céu, inferno, purgatório e pronto. Anjos e demônios e tudo mais. Então, se esse conteúdo veio para despertar nossa consciência, é a partir desse despertar que nós passamos agora a buscar entendimentos mais profundos. Só que até mesmo aqui no nosso mundo material, esse entendimento é limitado. Nós precisaremos, por exemplo, estarmos nós precisaremos estar numa dimensão fora do mundo material para termos a nossa consciência, a nossa inteligência muito mais livre, com muito mais ampla, para vermos até mesmo, muitas vezes até na prática, vermos essas experiências acontecendo. Vemos um espírito encarnar, vemos um espírito desencarnar, vemos o mundo dos espíritos, temos ali a ideia de conseguirmos sondar as mentes daqueles que já viveram experiências no passado, sondar a nossa própria história. Então não adianta a gente pegar meia dúzia de linhas que nós encontramos em determinadas respostas, imaginando que tudo se esclareceu a partir dali. Seria uma pretensão, e eu considero até uma arrogância, acharmos que nós temos essa capacidade, né, essa pretensão de querer descobrir aquilo que nós ainda não conhecemos. Porque se você quer saber sobre o mundo espiritual, você tem que viver como espírito. E nós estamos ainda muito distantes disso.
E aqui então, meus amigos, encerrando o nosso estudo de hoje, na questão... deixa eu ver aqui... questão 124, finalizamos agora. Então aqui falamos sobre, né, os graus intermediários, né, dos espíritos que fizeram escolhas de acordo ali com as experiências vivenciadas. Então ele colocou mais uma vez, só para a gente finalizar aqui, Kardec perguntou, né, pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, que eu acho que não, eu ouso, né, eu tenho essa pretensão de discordar, né, exatamente porque no começo nós trazemos ainda instintos que são muito primitivos, né, e não temos ainda a capacidade. Então a simplicidade, né, a simplicidade e a ignorância que nós trazemos no início, qualquer coisa que nós acertarmos vai ser pura sorte. Então, como lembra o Dr. Bezerra de Menezes naquela palestra em que o Divaldo fazia naquele congresso, né, as experiências são adquiridas a partir das tentativas de erros e acertos. Eu uso isso como não como um lema apenas, mas como uma lei. Nós aprendemos através das tentativas naquele início e passamos a tentar cada vez menos quanto mais conscientes nós ficamos. Porque aí eu já não faço para ver no que dá. Eu faço porque eu sei o que vai dar. Então essa é a questão que nós colocamos. E ao mesmo tempo, aquele que escolheu o mal absoluto, eu também não vejo dessa forma. O espírito pode ter se enveredado pelos estímulos que recebeu, pelas tendências que acaba desenvolvendo, fazendo essas escolhas. Mas como foi colocado para nós, nem aquele que acerta demais, nem aquele que acerta de menos. A grande maioria fica nesse intermédio, né, aprendendo com as experiências dolorosas e com as experiências prazerosas, mas o prazer do espírito. Né? Então eu acho que esse é o caminho para nós. Angelina colocou, né, hoje temos a oportunidade de buscar o conhecimento da doutrina. Mesmo na infância do conhecimento, precisamos trabalhar muito para sermos melhores. Né? E agora que nós temos esse despertar, né, Angelina, fica mais claro para nós agora o que nós estamos buscando e como nós devemos buscar. Esse é o maior valor que hoje nós podemos abraçar. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Próxima questão, 125 do nosso O Livro dos Espíritos. André colocou, né, a vida de miserabilidade que alguns vivem podem com certeza aumentar em muito o sentimento de revolta e com isso a maldade ao outro, assim como também a própria vida de excessos, né, André? A vida de fartura também dá vazão a muitas viciações. Então, tanto a experiência da riqueza como a experiência da pobreza vai encontrar no espírito fraquezas e também virtudes, e também vai encontrar no espírito as suas tendências e o seu livre-arbítrio. Então, tudo é uma questão de... Né, é por isso que as programações que são feitas são extremamente sábias, né, porque vão colocar ali no currículo ou no histórico do espírito exatamente aquilo que ele pode e aquilo que ele precisa. Quando nós estivermos do outro lado, certamente a gente vai fazer aquela excursão, fazendo ali uma viagem pelo departamento das reencarnações. E a gente vai conseguir fazer uma leitura dos mapas que são produzidos ali, para entender exatamente o que aquele espírito vai vivenciar, por que ele está vivendo isso e quais são as expectativas. Expectativas e não determinações. Porque não se determina o que o espírito vai conquistar, mas cria-se expectativa a partir das suas condições. Porque ele tem o livre-arbítrio. Mas a riqueza acha que a pessoa perde a noção. Na pobreza, a raiva é o ponto principal. Né? Cada experiência, né, André, vai encontrar numa determinada pessoa, né, uma resposta, um resultado. Né? Então, são experiências variadas que cada um... Há alguns que vivem na pobreza e conseguem se equilibrar, outros têm a fartura, se revoltam, enfim. Cada um ali na sua própria condição.